Gravando. Olá, está começando o PodMel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. Hoje nós vamos falar da apicultura pós-pandemia. Eita! Acabou a pandemia, temão, professor. hein? Acabou a pandemia, mas... Acabou! Assim, né? Acabou! Professor, Não tem mais aquele desespero da pandemia igual estava na época, né? Mas que a pandemia tá aí ainda, né? a gente está entendendo melhor, né, o que está acontecendo. E para a apicultura, a pandemia mudou alguma coisa? Mudou tudo, né, gente? Mudou só a apicultura? Não, mudou o tudo, mundo né? inteiro, mudou todas as relações mercado, de comércio, mudou relação humana, as relações humanas, as relações religiosas, as relações sociais, econômicas, políticas. Mudou tudo, políticas. Tudo que a gente vive hoje é consequência da pandemia. Até as guerras que a gente está vivendo hoje é consequência da pandemia. Verdade. Até as atuais guerras. Verdade. Porque no período aí anterior à pandemia, o mundo estava, entre aspas, relativamente em paz. Você não ouvia falar de guerras espalhadas. É verdade. De repente, você passa uma pandemia, você pega crises econômicas em vários países de primeiro mundo enfrentando crises econômicas muito sérias, e você tem aí o desencadeamento de uma guerra aí, que é toda motivada por questão o quê? Questão econômica, e é econômica, questão de riqueza, questão de bens e serviços, de produtos para energia, e que está aí desencadeado aí tudo isso. Tudo isso é pós-pandemia. A gente estava numa situação mundial de estabilidade, digamos assim. Eventuais conflitos, assim, mas coisas não tão... Tudo muito pontual, né? Tudo muito pontual. pontual. Nada tinha grande, E muito grandeza, local, né? assim, Não tinha nada de muita proporção. Então, na apicultura, então, é o que mais a gente sentiu a mudança. Né? O que mais assim, a gente sentiu. A apicultura brasileira, então, talvez tenha sido a que mais tenha sentido a mudança. E não falando de forma perversa e nem com humor negro, mas falando realmente pelo que aconteceu. A pandemia foi boa para a apicultura. É verdade. Para a apicultura brasileira e para a apicultura do mundo. Vários mercados tiveram vantagens com a pandemia, né? Exatamente. Uns mercados foram muito atingidos, sentiram muito o baque da pandemia, mas outros se fortaleceram. A apicultura está entre um deles, professor? A apicultura está entre eles. A fitoterapia está entre eles. A produção do alimento saudável está entre eles. Toda a cadeia de produto de alimento saudável cresceu demais, dobrou, triplicou. O produto orgânico dobrou, triplicou. O produto vegano dobrou, triplicou. Né? Então, em cima da apicultura, a gente pode falar que 3 grandes áreas mudaram muito depois da pandemia. Vamos falar dessas 3 áreas aqui, professor. Vamos lá. A primeira, a gente até conversou isso aqui antes. Exatamente. A primeira, seguramente, né, Thiago? A gente estava falando isso aqui antes do nosso podcast hoje. Primeiro foi o consumidor. Então, mentalidade de consumo mudou com a pandemia. Mentalidade de consumo mudou com a pandemia. E não é só porque as pessoas passaram a comer mais alimento saudável, mais alimento natural, ou que passaram a comer mais mel e própolis, não. É porque realmente a pandemia levou a população a pensar. Pô, o que eu estou comendo, no que isso está colaborando para a minha saúde ou não? Verdade. Por mais que a gente ainda tenha uma percepção, quando você roda a porta dos botecos, né? Os botecos tudo lotados. O povo ainda enchendo o burraio, né? E entrando na carne vermelha, e entrando na comida gordurosa, aquela coisa toda. Mas até esse que está ali, ele em algum momento da semana dele, ele preocupa em consumir algo mais saudável, coisa que ele não preocupava. Eu lembro que quando iniciou a pandemia, tudo que envolve esse momento que a gente viveu, tinha uma frase que ela ficou muito marcada. Você está ou não no grupo de risco? Então, assim, esse grupo de risco, ele assusta a gente. Então, todo mundo está querendo ficar fora do grupo de risco. Foram as falas para poder causar pavor, né? Pânico, né? Pânico. Todo um caso igual esse da pandemia, teve a pandemia, ninguém nega a existência da pandemia, ninguém nega a existência do coronavírus, ninguém nega a gravidade do que aconteceu, mas a gente sabe também que o sensacionalismo criado foi algo também que nunca houve antes nos meios de comunicação na face da Terra. Teve aqueles então foi outro setor também que mudou, né? Teve aqueles grupos que surfaram nessa onda da pandemia para que geraram pânico. Para gerar pânico. Então alguém lucrou com isso. Então teve gente que surfou. Não é o nosso assunto de hoje, mas acaba sendo, porque querendo ou não, a própria apicultura, ela também surfou nessa onda. Foi. A própria apicultura surfou nessa onda. Porque foi muito falado. Você teve gente que trabalhou o sensacionalismo, mas teve muita gente que trabalhou de forma séria também. Meu amigo, como que você leva a tua vida que chegou a um ponto que o seu sistema imune não é capaz de responder a isso? Como que você tem aí quase 9 milhões de pessoas no planeta que morreram com a pandemia? Será que como que essas 9 milhões de pessoas viviam? Hoje a gente sabe, passada
passado o grosso da pandemia, que mais de 80% das pessoas que morreram tinham comorbidades. Isso. Então nós estamos falando de pessoas que tinham diabetes, nós estamos falando de pessoas que tinham pressão alta, nós estamos falando de pessoas que tinham doenças do fígado, dos rins, do pâncreas. Né? Nós estamos falando de pessoas que tinham doenças do coração, doenças cardíacas. Então você tem ali uma pandemia chegando que atinge exatamente quem? Esse grupo de pessoas. Pessoas que têm comorbidade não são doenças que eles adquirem. Ah, eu adquiri essa doença porque eu tive uma bactéria. Não. São doenças que elas adquirem por hábitos de vida. Por exemplo, não existe, por exemplo, tem parte da medicina que não chama diabetes de doença. Eu sou um dos que concorda que a diabetes não é uma doença. O que é a diabetes? Ele é um comportamento do cidadão que condicionou o organismo a uma outra forma de conviver com aquilo que ele expõe ao corpo dele. Então, o excesso do açúcar, o excesso da farinha branca, que leva a um pico de insulina muito alto e que leva, consequentemente, ali a um estresse violento do pâncreas na hora de produzir insulina. Então, você tem aquele pico de insulina muito alto, o pâncreas fica estupidamente trabalhando. Vai chegar uma hora que ele vai botar o linguão para fora, virou diabetes. Então, aquilo é um comportamento que você expôs o organismo. Você não pega diabetes. Tem a ver com hábito, né? Você habitua num ciclo de vida que te leva a diabetes. A mesma coisa é a pressão alta, a mesma coisa é a doença do fígado, a mesma coisa é a doença renal, a mesma coisa é a doença cardíaca. Ou seja, são doenças... Um câncer também pode ser. O câncer, então, bem lembrado, Tiago. O câncer, então, isso aqui é uma doença... Não existia câncer, pô. Há 150 anos atrás. Verdade. Mas, então, não tem... O câncer surgiu a partir de quando? Quando inventaram o tal do açúcar cristal e quando inventaram o tal da farinha branca refinada. Né? Os vícios, né? Também as outras formas de tabagismo. Sim, cigarro. A bebida. Quando surgiu a indústria. Eu penso também que não só... Não tem relação também apenas com o que a gente ingere. Ah, mas é uma alimentação se alimenta mal ou industrializados, ou que seja. Também tem muito a ver com as comodidades que a gente tem hoje. Não se caminha tanto, não se expõe tanto ao sol. Não tem contato com a natureza. Não tem contato com a natureza, vive nessa loucura de cidade no concreto. Estresse. No chão, o cara não pisa no chão, vive o dia inteiro numa sandália, ou num sapato, ou num tênis. Não é? Não toma mais uma água pura. Né? E a gente vê que vamos falar dessa parte do consumidor, que mudou a ideia do consumidor com a pandemia. Esse consumidor, ele tem uma noção diferente de vida, noção diferente de qualidade de vida, noção diferente de alimentação. Eu não sei se ele tem noção disso ainda, Thiago. Mas ele sabe que... Mas despertou. Leva ele a pensar, será que isso que eu estou comendo é bom para minha saúde? Eu acho que você falou o ponto certo. Realmente, talvez não tenha essa consciência. Ele não tem essa consciência, mas ele se pergunta. Mas despertou. Eu acho que foi um momento que despertou o consumidor. Na hora que o cara, por exemplo, ele sabe, por exemplo, que teve vizinhos dele que morreram, por exemplo, de comorbidades causadas pelo Covid, e o cara tinha doença cardíaca. Ele tinha veia entupida, ele tinha válvula do coração entupido, né? Ele tinha carótida entupida, veio a Covid, caixão vela preta. Aí o cara, aquele meu amigo morreu de tanto comer, levou ele a pegar a Covid e ele morreu. Esse churrasco que eu estou batendo aqui com 4 dedos de gordura na carne, será que vai me fazer bem? O cara pensa. Então não é que ele mudou o hábito dele, ele vai comer a carne com aquela gordura, mas ele vai pensar, isso aqui não vai fazer bem para mim. Isso todo mundo pensa hoje. A gente não mudou tanto os nossos hábitos alimentares, a maioria da população não mudou, mas ela passou a se perguntar, será que isso que eu vou comer vai ser bom para mim? E eu vejo também que está gerando muito conteúdo nesse sentido. Antes a gente não tinha tantas pessoas falando de alimentação saudável, de hábitos saudáveis. Hoje, a própria, digamos assim, o algoritmo, né? Você fala alguma coisa de hábitos saudáveis, você já começa a receber informação sobre isso. Assim, quem está acompanhando o nosso podcast agora, por sinal, a turma que está aqui, no podcast, que nos acompanhando aí, nos ouvindo, né? Você pode ter certeza, você está ouvindo a gente falar aqui de alimento saudável, quando você terminar esse podcast aqui, que você abrir teu Google, meu amigo, o que mais vai ter é a propaganda de alimento saudável para você. Vai mesmo. Porque o seu celular está aí tocando e falando sobre isso agora.
E a mesma coisa o pessoal do YouTube que está aqui acompanhando. Por sinal, você que está no Spotify, você já aproveita aí, já clica aí na estrelinha, né? Tem 5 estrelinhas. Clica aí no 5 estrelinhas bacaninha, deixa teu comentário aí o que você está achando desse tema, se ele é pertinente pra gente. Se você está no YouTube, já aproveita aí, já curte aí nosso podcast, nosso Podmel agora. Se não é inscrito, inscreve. Não é, Jane? Para você receber conteúdos saudáveis. Temos que estar junto aí, conteúdos saudáveis, falar de coisa boa. Então o consumidor mudou nisso, Thiago. E para a apicultura, mudou tudo com relação ao consumidor. Pois é. Porque o consumidor passou a comprar mais mel, passou a comprar mais própolis, passou a comprar mais pólen. O consumidor sempre soube que existia mel, que existia própolis, que existia tudo. Agora, a ponto dele consumir aquele produto, sabendo que iria interferir no seu sistema imune, isso foi inédito. Sim. Colocar dentro de casa o mel e os produtos da apicultura como parte da compra, não tinha, né? O mel era remedinho para gripe. Você pega o ano de 2021, para garganta. Do ano de 2020 e 2021, que foram os 2 anos pesados da pandemia, né? Mel acabou no mundo. Foi. Própolis, então, própolis brasileira? Pois é, e eu falasse que acabou no mundo. Professor, eu acho que criou um maior ponto de consciência que surgiu no consumidor com a pandemia. Me parece que foi sobre a própolis. Foi a própolis. Por quê? Porque quando eu lembro que a gente começou na apicultura em 2017, Jane. Nós fomos 17. Acho que 2017 a gente começou. O Pedro fez o curso em 16. Então foi 16, 17 a gente começou. Então foi em 16 já fez as capturas, que o Pedro fez em agosto, né, o curso. A gente já fez captura esse ano e nossa primeira colheita foi 17, colhemos em maio. Exatamente. A gente teve uma safrinha, a gente colheu a safrinha de 2017. Então a gente foi quando a gente teve contato com a apicultura, foi 2016 para cá. Pensa, a pandemia foi a partir de dezembro de 19. Fechou tudo em 2020. Depois do carnaval de 20. O vírus chegou no Brasil. O vírus chegou no Brasil em dezembro de 19. Mas agora a pandemia para valer que parou tudo foi em março. Exatamente. Foi em março de 2020. Esperou o carnaval para passar para começar a ter a pandemia. Exatamente. Felizmente o nosso vírus aqui ele teve que dar uma sambada antes de... Não, e sambou muito, né? Porque até então não tinha chegado ainda. Pois é. E vários governantes na época falando, gente, não vão abrir esse carnaval, não vão cancelar o carnaval. Não, porque tem que manter carnaval, vamos fazer carnaval, porque é a cultura, porque não sei o quê. Samba. Aí chegou, aí o vírus sambou. À vontade. Né? Mas enfim, sambou. Então foi início de 2020 que veio a pandemia e foi nesse momento da pandemia que eu ouvi falar da própolis. Você nunca tinha ouvido falar, Thiago? Eu não tinha, sim, eu tinha ouvido falar da própolis. Você não sabia das propriedades dela. Exatamente. Né? Eu sabia da própolis como um produto que a abelha produz na colmeia. Na garganta, né? Assim, eu não tinha acesso a própolis de consumo. Para mim, a própolis é aquele produto que a abelha fazia para a defesa dela, que esse aqui é própolis, aquela raspa. Eu via no curso do professor aquela raspa preta que era própolis, mas eu não sabia de consumo de própolis. Pois é, o extrato da própolis. O extrato da própolis. Não conhecia. Depois que você acordou para esse produto. Na pandemia, aí o professor falou, não, vamos consumir própolis, tal, me mostrou aquele frascão de litro, então vamos consumir. Rapaz, você pega desde os anos 80, que já se sabe da atividade, por exemplo, antivirótica da própolis, contra todos os grupos de vírus do planeta. Tem mais de 70 tipos de vírus diferentes que foram estudados pela Universidade de Tóquio, no Japão, provando a atividade antivirótica da própolis. Então era natural que quando chegasse a pandemia, e a gente sabe que o coronavírus é um vírus, né, que a própolis iria ter atividade. O que foi complicado de abordar no início da pandemia era de dizer, toma a própolis que vai te proteger. Porque não tinha ainda pesquisa. Gerou um pavor. Estava naquela questão misturada de ciência e de política, e foi muito terrível isso no Brasil. Qualquer um que apresentasse um produto que não tivesse uma comprovação 100% científica, você não poderia apresentar o produto. O que era um absurdo. Porque até hoje todo mundo consome cúrcuma. Pois é. Todo mundo consome cúrcuma, consome o açafrão da terra para quê? Porque sabe da atividade antimicrobiana dele contra a bactéria. É um antibiótico natural. Precisou ter uma pesquisa fase 3 randomizada com o paciente para você provar que a cúrcuma serve para o organismo? Vale, pelo amor dos meus filhinhos, né? Não tem sentido isso. Mas isso foi feito na pandemia. Então a gente ficou até meio acuado, quando eu falo a gente, a indústria como um todo, o próprio meio acadêmico, de dizer, toma próprio que você vai fazer bem. Não, a gente teve reuniões... Sob o risco de ser acusado. A gente teve reuniões para Podmel que
dava vontade de falar assim, da atividade, da própolis e não podia falar. Não podia falar. Certo é que o fato do Japão, lá nos anos 80 e 90, ter pesquisado mais de 70 tipos de vírus diferentes, todos provando a atividade antivirótica da própolis, a USP Ribeirão Preto, através do professor David De Jong e outros pesquisadores, gente que está ali há 30 anos no meio acadêmico pesquisando o produto apícola, pegaram a própolis verde do alecrim e sujeitaram a própolis a 178 pacientes no hospital São Rafael de Salvador, na Bahia, que é o hospital público da prefeitura, e pegando populações ali dos 3 níveis da pandemia. A gente que estava no início da contaminação, no meio e já entubado. E entraram com própolis para os 3 grupos. O primeiro resultado que eles encontraram, ninguém morreu. Até quem estava entubado, ninguém morreu. Todo mundo recuperou e está vivo. Segundo resultado, o tempo de internação deles reduziu pela metade. Quem estava entubado, quando entrou com a própolis, passou um prazo ali de 4 dias, a pessoa já estava saindo do entubamento, saindo do lado do coma induzido, acordando. Uhum. Então a atividade antivirótica da própolis foi provada ali, inclusive com quantidades. Com quantidades, de você consumir a quantidade que gira em torno de 700 miligramas de própolis por dia. Ou seja, não é 20, 30 gotinhas também. Ou então aquele shot matinal, que a gente vê muita gente na coisa, meu shot matinal. Aí pega um copo, espreme um limão e coloca 5 gotas de própolis. Pois é, não faz nem cócega. Pega a bactéria do coronavírus e deixa eu coçar a tua cabeça. Aí coçou a cabeça do coronavírus. Faz só um carinho. Faz um carinho. Deixa eu fazer um carinhozinho aqui no você. Então fala mais, o que é esse consumo correto da própolis? O consumo de 700 miligramas, por exemplo, para Covid. Isso equivale no extrato de própolis, a 20%, um vidrinho de 30 ml, você tem quanto de própolis no vidrinho de 30 ml a 20%? Você tem 6 mil miligramas. Uhum. Ou seja, você consumiu o equivalente a um frasco daquele durante um período de 6 dias e meio, para você ter as suas 700 miligramas diárias. Uhum. Ou seja, é um consumo alto. Você imaginar um frasco de 1.200 gotas, divide 1.200 gotas por 6 dias e meio. Dá 200 gotas? Dá 200 gotas por dia. Mas é tranquilo de tomar? Tranquilo de tomar. 50 Só que para uma população que ainda está habituada a tomar, como a Jande bem falou, coloca um shotzinho ali de um limão Tahiti espremido e 5 gotinhas de própolis. Esse professor é doido de mandar o povo tomar 200 gotas? Não, gente. Quem falou isso foi a USP, pô. Tem comprovação? Não é remédio, né, professor? Não é remédio, isso é alimento. É um alimento. É a USP que fez referendado, fase 3, randomizado, duplo cego, pesquisa com paciente, sabidamente positivo para a Covid, e foi um sucesso. Aí, quando se apresentou para a Anvisa, nós não reconhecemos. Eita. Mas por que Anvisa? Não, porque isso aqui é um produto que não é classificado nem como medicamento. Por isso mesmo, porque é um alimento. Não, mas a gente não aceita. Nutracêutico o nome? Não, ele é um alimento funcional. O nutracêutico já é Anvisa. Nem como nutracêutico não entrou. Que é graças a Deus, tá? Graças a Deus. O que é nutracêutico? O nutracêutico ele é o alimento que tem atividade de nutrição, mas que tem atividade medicamentosa no organismo. Ele nutre, mas ele nutre medicamentando. Entendi. Então você tem o nutracêutico. A própolis é alimento. Não é nem nutracêutico, é um alimento. Própolis é alimento. Fantástico. Então, beleza. A Anvisa não quer, não? O mundo quer. O que aconteceu com a própolis do Brasil, Thiago? Acabou. Espalhou para o mundo todo. 2020, 2021 e até ano passado, 2022, os estoques ainda estavam, 2021 zerou. Acabou a própolis brasileira. O mundo inteiro comprou. Japão comprou, Coreia comprou, a China comprou, os Estados Unidos comprou, a Alemanha comprou. Itália comprou, a Inglaterra comprou, a França comprou, o mundo inteiro comprou, a Rússia comprou. O brasileiro comprou? O brasileiro comprou demais. Aumentou muito o consumo. Aumentou o consumo no Mas Brasil aumentou também. O consumo através de uma divulgação mais ou menos, porque não foi algo que foi boca a boca, né? Ampliado e falado. Não teve divulgação. Até que as emissoras de televisão falaram, matériazinhas de 1 minuto e 15 segundos. É depois que saiu a pesquisa. Saiu uma pesquisa da USP provando atividade contra o coronavírus. 1 minuto e 15. Algo que tinha que ser falado todo dia. Mas não, foi mais fácil trazer vacina de $140. Beleza pura, tranquilo. Não estamos aqui para questionar que o assunto é a mudança da apicultura pós-pandemia. Mas é coisa que a gente tem que pensar. A gente tem uma colmeia abelha que é um laboratório farmacêutico natural. O que nós precisamos para provar para a dona Anvisa a importância dela criar não é só para a apicultura, não.
é para toda a área de alimentos ela criar uma legislação para alimento funcional. No Brasil não existe. Alimento funcional tem legislação no mundo inteiro. Tem legislação na Europa, tem legislação nos Estados Unidos, tem legislação nos países asiáticos. Você tem alimento, alimento funcional, medicamento. Não existe nutracêutico. Existe o alimento funcional. E qual a dificuldade de admitir um alimento funcional com atividade biológica? Qual a dificuldade? De classificar uma própolis como alimento e com atividade no organismo de terapia. Professor, considerando assim a tradição brasileira de dificultar as coisas, é melhor deixar como está. Burocracia. Pois é, mas a quem isso interessa? Vai saber. A quem isso interessa? Quando você pega outros aspectos da própolis, igual o professor Niraldo, que descobriu a artepilin C, que descobriu a atividade antitumoral da própolis, não só a atividade citotóxica, mas antitumoral da própolis, fez a patente, constituiu ali tudo bacaninha. Nenhum laboratório brasileiro quis comprar. Nenhum. Uma pesquisa de uma vida inteira. O pós-doutorado do cara. Nenhum laboratório quis. Ah, não quis? Não, beleza. Então um abraço para vocês, vou vender lá para fora. Vendeu para a Reachibara japonesa. Na hora que pegou a pesquisa, nós queremos. Quanto que custa? É tanto, não, eu te pago tanto. O cara aposentou com aquilo, pô. Milhões. Né? Milhões. Então, a quem interessa não colocar um produto igual a própolis, né, para divulgar pesado como alimento funcional para a população consumir? Então, essa mudança do consumidor, Thiago, ela foi muito forte nesse sentido, porque passou a descobrir esses produtos, né? E, consequentemente, meio acadêmico, né? Tem mais coisa para a gente falar do consumidor aqui, mas deixa eu falar um pouco desse meio acadêmico. A gente pode considerar, então, que o meio acadêmico também, em relação à apicultura, ele mudou depois da pandemia? O meio acadêmico do Brasil, isso aí a gente tem até que tocar num ponto, que o meio acadêmico a gente não pode reclamar do meio acadêmico no que diz respeito à pesquisa para a apicultura. O Brasil é o país que mais produz hoje conhecimento conhecimento científico sobre a apicultura no mundo. Ninguém produz mais conhecimento científico sobre a apicultura e sobre produto apícola do que o Brasil. Você pega qualquer pesquisa hoje que você tenha, qualquer campo que você queira pesquisar da apicultura e suas atividades afins, as suas atividades de especialização, você encontra hoje aí uma gama de mais de 50 mil publicações em sites de busca científico, ou falando da apicultura ou falando dos produtos. Ninguém consegue produzir o que o Brasil produz. Mas não chega para o apicultor esses resultados? Mas em nenhum lugar do mundo chega, Jandy. Em nenhum lugar do mundo chega. Mas qual o sentido de estudar tanto se a gente não tem acesso? O sentido de você estudar é porque o objetivo da pesquisa como um todo é ela produzir conhecimento para você desenvolver novos produtos na indústria. A pesquisa não é para o cidadão comum. A pesquisa é para a indústria. Em qualquer lugar do planeta. Existe essa retórica no Brasil de que a pesquisa ela não é feita e não chega à população. E não é para chegar mesmo, não. Ela é para chegar para a indústria. É a indústria que tem os meios de interpretar aquela pesquisa, de desenvolver o produto dentro de um aspecto ético legal, observando as questões de toxicidade e segurança, para ter um produto que seja qualificado do ponto de vista das boas práticas de produção e fabricação. Então não é para o consumidor, é para a indústria. Inclusive a própria indústria financia, né? A própria indústria financia. No Brasil, infelizmente, não. É porque não tem interesse. É proibido no Brasil você financiar uma pesquisa em Universidade Federal. Caramba. É proibido você investir. Isso é inédito no mundo. O Brasil é o único país que uma empresa é proibida de colocar dinheiro na federal para pesquisa. Eu não posso colocar. A gente consegue colocar, a gente que é empresa consegue colocar no meio acadêmico privado. Nas faculdades particulares eu consigo colocar, nas públicas não. Porque existe, aí vem a ideologia, não podemos não, porque eles vão colocar dinheiro na mão do pesquisador, e acaba que pode ter algum pesquisador que vai escrever aquilo que a indústria quer. E aí gera uma pesquisa que não tem nem sentido uma coisa dessa, cara. Então você pega hoje aí o meio acadêmico público, ele é um meio acadêmico falido. Falido. E me perdoe quem está ouvindo a gente no podcast ou que está assistindo a gente no YouTube, mas é a realidade. Você que é pesquisador, você sabe disso. Está falido. Por quê? Porque se você não tem o principal elemento que financia a pesquisa no planeta, que chama indústria, isso não é papel do governo. O papel do governo é cuidar da educação, cuidar da saúde, cuidar da segurança pública, cuidar da distribuição de alimento. O papel do governo é esse. O papel do governo não é financiar a pesquisa. Quem financia a pesquisa é a indústria. É o mercado. É o mercado. Então essa retórica que a gente tem que trabalhar nela, né?
para chegar a produtos realmente de qualidade para a gente, né, Thiago? Pois é. Então, essa questão do consumidor, a gente vê que ele despertou, existe uma parcela do consumidor que despertou para o alimento boa saudável. Parcela, viu? Uma boa parcela. Uma boa parcela. Por isso que a gente está falando disso aqui. Rapaz, a gente estava até calculando, né? Em 2001, o Brasil tinha ali 30 mil toneladas de produção de mel por ano. 70% desse volume, ele era exportado, ou seja, 21 mil toneladas era exportado, 9 mil ficava no mercado interno. Hoje nós temos aí uma produção na casa de 60 mil toneladas, estamos aí com 90% disso exportado e está ficando em torno de 10% no mercado interno, né? Mas tem um detalhe, o Brasil ele começou a importar mel também de outros países, né? Ah, é? Então não é só mel do Brasil. Como começou a crescer muito a exportação de mel nesses últimos 10 anos, então o Ministério da Agricultura, desde 2017, que ele autorizou os entrepostos a importar mel da Argentina. E a Argentina estava passando problemas muito graves de conseguir colocar mel no mercado internacional, porque o governo de lá taxou o mel, né? Taxou em 35% as exportações do mel. Então quebrou o mercado argentino para o mundo. O mel argentino deixou de ser competitivo. Então, em função do Brasil e do Mercosul, começaram a trazer mel da Argentina para cá. E entrou muito mel. Entrou muito mel. Isso vai influenciar? As 6 mil toneladas que ficavam no Brasil, que 54 eram exportados, tinham outras 10, 12 mil toneladas que vinham importadas da Argentina para suprir o mercado interno. Mas não deu nem para o cheiro. Porque o que é 18 mil toneladas para uma população de 220 milhões de pessoas? Pois é. E antigamente, eu lembro que tem ainda rolando na internet aí algumas pesquisas, não sei se era do IBGE, não sei se era o Sebrae, não recordo qual era a fonte, mas falando que o brasileiro consumia 20 gramas de mel por ano. E agora eu estava olhando para esse podcast aqui, que o consumo no Brasil subiu para 60 gramas de mel por ano. E na realidade esse número de 60 gramas já tem uns 10 anos que ele também é anunciado. Então o consumo ele já subiu mais. Então provavelmente já está se você pegar aí, se você pegar 18 milhões de quilos e dividir por 220 milhões, você já vai encontrar um número maior que 60. Então o volume não é difícil você calcular. O que sobrou que ficou no Brasil da exportação? Tudo que foi produzido. Exportamos 90%, ficou 10% aqui dentro. Mais o que foi importado da Argentina e do Uruguai. Deu em torno de 18 milhões? Então vamos pegar 18 milhões de quilos, dividir por 220 milhões de brasileiros. Você encontra aí 80 gramas, 85 gramas. É um número excelente. Mas se o Brasil hoje, por exemplo, passar para 120 gramas por brasileiro ano, não tem mel nem para exportação. Não tem mel suficiente nem para atender a exportação. Então não há mel. E a pandemia, ela aumentou muito esse consumo. O Brasil nunca consumiu tanto mel como nesses 2 anos da pandemia. Foi os anos que mais se importou mel da Argentina e do Uruguai. Muito mel. E antes de a gente entrar nesse último ponto aqui do que mudou na pandemia da apicultura, eu vou trazer um outro aspecto aqui do consumidor. Além desse hábito do consumidor, além da alimentação, além dessa visão de saúde, mudou também a forma do consumidor comprar. Sim. Porque o brasileiro aprendeu a comprar. Era só presencial. Não é, Jande? Sim. Ia sair para o supermercado e entupir o carrinho do supermercado. Hoje tem gente que faz compra de supermercado aonde? Aplicativo. Só deixa o supermercado entregar. Ele entra no aplicativo e faz a compra. Então, ou seja, o vendedor aprendeu a vender online. Sim. E o consumidor aprendeu a comprar online. E o apicultor aprendeu a vender online? Então vamos falar, professor, vamos falar então, o que mudou? A gente falou, o que mudou para o apicultor? A gente falou que mudou para o consumidor, mudou para o meio acadêmico. Que mudou para o meio acadêmico e o apicultor. Mudou para o apicultor? Na pandemia, mudou ser o apicultor, professor? Será que mudou? E aí tem todos esses aspectos que a gente tem que abordar, né, Jande? Quando iniciou a pandemia, né, aquele isolamento, aquela necessidade de ficar cada um, né, trancadinho, a gente viu que houve digamos que um êxodo para a área rural, né, para a gente ter o ar livre, aquela busca pela chacrinha que estava inativa, a busca pelo meio rural. E eu acho que quando as pessoas viraram um olhar para aquela terra que estava ali, aquele tesouro, abriu também um olhar para uma atividade que fosse econômica, que não fosse ecologicamente correta. Exatamente. E onde a gente tem Quantos alunos nós tivemos da escola, no período da pandemia, que ingressaram na escola? Por causa da pandemia. Por conta da pandemia. Nossa, Armin, tô entrando para a escola, perdi aqui, foi pai, foi mãe, foi tio, foi tia, perdi a família inteira, tô indo embora da cidade, não aguento mais viver onde eu moro, tô indo pro mato. Me lembro desse depoimento. Tô indo pro mato e tô comprando a escola de apicultura e vou criar abelha lá, porque eu descobri na apicultura a esperança de continuar a viver. Então isso aí é mudança.
Isso é mudança. Então mudou. Agora, no apicultor, aquele apicultor que já existia no mercado e que está aí até hoje, mudou. Ele ainda tem muita reticência em vender online. O negócio dele ainda, eu quero vender para exportação. Beleza, pode mandar para exportação, amigo. Até antes de falar da venda dele, tem um ponto no apicultor que eu acho que, se não mudou, ele tem que acordar, porque ainda dá tempo de mudar. Por quê? Se o consumo do mel mudou, aumentou o consumo do mel, aumentou a procura pelo mel, sim, você tem que melhorar a sua produção. Com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Então você tem que... Não basta você produzir 10 quilos por colmeia, 20 quilos por colmeia. Você tem que produzir muito. Você tem que produzir muito naquela colmeia para você produzir um mel barato, que te dê um lucro elevado. Te deu capacidade de concorrência. Exatamente. E você ter ainda ali um processo de gestão de produção sua de qualidade, porque o processo de qualidade não é no laboratório, no ato que você beneficia. O processo de qualidade começa no apiário. Na colheita, né? Na colheita do produto, na manipulação, no trabalho ao longo do ano. Pré-safra. Na pré-safra, quando você está ali colocando ninho sobre ninho, alimentação que você está colocando melgueira, tirando melgueira, aplicando a alimentação, não ter contato com a terra, não ter contato com o chão. Uso de fumaça. Aplicar fumaça na medida correta. Tudo isso é influencia. Tudo isso gera na qualidade do produto. E o apicultor, se não tem noção disso, ele faz qualquer porcaria. Com óleo diesel, com fogo, com... Não, eu vou colocar um tubo aqui com óleo diesel de caminhão aqui, que a formiga não ataca. Isso aí pra mim é inédito. Do óleo diesel? Isso aí é o que mais houve em toda a história da apicultura. A apicultura até 2008, você tinha um suporte de colmeia, não existia suporte de vergalhão 4 pés, aquele que a Cia da Abelha desenvolveu, não. Tinha o suporte de cano. De cano eu já vi bastante. Né, o de cano de ferro. E você tinha ali um cone onde você enchia de óleo diesel queimado. Então, que a formiga não passava. Cheio de óleo diesel lá pra... E realmente a formiga não atacava. Mas contaminava. Só que entre 2006 e 2008 o Brasil teve o quê? Um embargo sanitário. Que ninguém do mundo estava querendo comprar mel do Brasil. Pela falta de controle de qualidade de resíduos. E quando faziam análise em PPT, não em PPB... Em PPT, em parte por trilhão, para identificar metal pesado, encontrava tudo quanto é metal pesado que vinha do óleo diesel no mel. Por quê? Porque a abelha pousava às vezes naquele óleo diesel, saía se arrastando no óleo. Toda breada de óleo diesel ia para pisar nos favos de mel. As outras limpar ela. Caiu óleo diesel no mel. Gente. Inclusive, a gente tem um podcast gravado sobre embargos do mel, viu? Você está interessado em conhecer mais? Faz uma busca aqui que você vai achar um podcast nosso falando sobre embargos do mel. Não me lembro o nome dele. Mas é mais ou menos embargos do mel que você vai localizar. Você vai achar. Aí, a partir dali, é que o Ministério da Agricultura nem entrou como norma. No meu entendimento, tinha que ter entrado como norma. Foi quando ele orientou a não pintura das colmeias, que também dá metal pesado, a não utilização de óleo diesel, uma utilização de óleos vegetais ou outros sistemas que você pudesse eliminar aquele predador rasteiro. Foi quando deu início ao uso de sal e cal. Para limpeza de apiário, que é o método que a gente ensina na escola de apicultura. Suporte de 4 pés, vergalhão 3/8. Você reduz a superfície de contato de formiga. Foi ali que começou a ter essa preocupação. A alimentação, por exemplo, de ração, fontes vegetais. Isso aí, em 2008, ficou muito marcado também o conjunto de orientações do Ministério da Agricultura. Se você for fazer preparo de nutrição para abelha, não usa proteína animal. A abelha não é carnívora. Se o animal é carnívoro, vai o mel lá para fora, aí faz uma análise em PPT, encontra lá uma albumina de ovo. A abelha come ovo? Entende? Esses detalhes é que o apicultor ele precisou acordar. Então ele tem que ter essa noção da qualidade na produção. E na pandemia, então, Thiago, é que isso foi realmente chamado e exacerbado. Meu amigo, nós temos que produzir o mundo que é mel do Brasil, que é próprio do Brasil, que é pólen do Brasil, que é tudo do Brasil. Mas o que a gente está produzindo aqui ainda não condiz com a qualidade que o mundo deseja. Mas é porque não era... Eu vejo que não era profissional o negócio. Não era, e continua não sendo ainda para uma ampla maioria. Não, professor, a gente tem aí já uma quantidade bacana, a gente tem aí 1% e um pouquinho, que desses 1% e um pouquinho, todos estão na escola de apicultura e mais alguns que ainda não estão na escola, mas que estão chegando lá também. 98% ainda é cachoteiro, Jandileide. Não acredito. E eu te falo o seguinte, que a pandemia mudou um ponto para esse apicultor cachoteiro, é o seguinte, ele está sendo expurgado da cadeia.
E te falo como. Como? A qualidade do mel que ele processa lá, ele cai na mão de quem lá na hora de comprar o mel? Do atravessador. O que o atravessador está fazendo hoje com o apicultor aí no sertãozão do Brasil? Arrancando couro. Arrancando couro de mel, 6, 7, 8 reais o quilo. Por causa da qualidade. E por que ele vende a 6, 7, 8 reais o quilo? Porque a qualidade dele não é tão boa, porque ele não tem tanta informação sobre o mercado e ele fica na mão do atravessador. Ele não é profissional, ele é caixoteiro. Esse elemento está sendo expurgado da cadeia. E não é pela apicultura não, é pela pandemia. Porque esse momento pós-pandemia, nós carecemos de apicultores profissionais, que queiram buscar informação, que queiram buscar conteúdo, que queiram construir a apicultura como negócio. Tratar a abelha com conforto biológico. Trocar rainha todo ano, trocar favo velho, alimentar na medida, dar condições para a abelha produzir muito. Uma vez eu processar adequadamente, beneficiar adequadamente, chegar o produto adequadamente ao consumidor, embalagem correta, rotulagem correta. É isso que o consumidor quer. Eu estava conversando esses dias com o pessoal, falando assim, não, mas a gente trabalha com apicultura, né, tem um apiário, e tem a época de alimentar a abelha, a época de cuidar, de trocar os favos. Mas a abelha precisa disso. Eu falei assim, mas você vai criar galinha, você não tem que arrumar chiqueiro, não tem que comprar milho, não tem que botar água? Galinheiro, chiqueiro. Então, nem percebi. O porco, assim, o porco é animal. Você tem que fazer. Animal. A abelha é um animal. Você tem que dar o conforto. Você tem que dar o conforto. Ela não é 12 meses do ano produzindo mel. Tem que alimentar, tem que... É 6 meses de abundância, 6 meses de escassez. Na escassez, ela tem que ser alimentada. Disponibilizar água, disponibilizar... Dá para você criar abelha em todo lugar? Dá, desde que você tenha água disponível. Exatamente. E alimento. Do período de escassez. Ela, né? É isso aí. E, inclusive, o professor falando dessa questão do problema do apicultor ser caixoteiro, essa é a grande missão da escola de apicultura, né? É tentar transformar a apicultura no Brasil, conscientizar. Às vezes até tem gente que acha que o professor Armindo é inimigo do caixoteiro. Eu não sou, não. Não sou inimigo do caixoteiro, não. Eu estou aqui tentando acordar o caixoteiro para dizer para ele, meu amigo, não cabe mais você na cadeia. Da maneira como você fazia há 10, 15, 20, 30 anos. Processando o mel de qualquer jeito, espremendo o mel com a mão de qualquer jeito, cuidando da abelha de qualquer jeito, tirando o mel, deixando ela ao relento, morrendo. Para no ano seguinte capturar de novo por isso. São ações que ele faz que atrapalha ele e a cadeia como profissional e toda a cadeia produtiva do mel, né? E ele se expurga. Ele se vitimiza. Porque é um absurdo. Estão me oferecendo mel. Professores estão aqui explorando de mim. Eles ofereceram no meu mel 4 reais o quilo. Isso foi um papo uma vez que eu tive com um apicultor. Beleza, amigão. Você ofereceu para mais quantos? Não tem contato com outros, não. Como não? Você tem o celular? Tenho. Você tem internet? Tem. Por que você não pesquisou no seu WhatsApp, no seu Google, entrepostos de mel que compra mel? Eu não tinha pensado nisso. Tem que estar lá ferrado mesmo. Ou então ele encontra alguém, Thiago, que fala assim, eu quero produzir mel, e a pessoa fala assim, não entra pra essa não. Não precisa não, que você é mó fria. Tô com o meu mel aqui sobrando aqui, ninguém quer comprar. E não vai comprar. Inclusive, esse é outro ponto que mudou o apicultor, ou deveria mudar, ele entender que a apicultura virou negócio. Virou negócio. A apicultura virou negócio. A apicultura virou negócio, Thiago, e isso foi algo que quem fez com que a cadeia descobrisse isso foi o próprio mercado. Foi o próprio mercado, foi a própria indústria apícola. O pessoal que sempre pegou mel, que embalou mel, que fracionou mel, que chegou para o consumidor, que desenvolveu sistemas de rastreabilidade, sistemas de qualidade, que começou a montar arranjos produtivos locais com 300, 400, 500, 1.000, 2.000 produtores e transformando a vida daqueles 2.000 produtores ali em apicultores profissionais. Cooperativas? Não, cooperativa até nem tanto. Cooperativa não deu muito sucesso no Brasil, não, gente. Acho que cooperativa... Cooperativa, de maneira geral, eu cito para você aí, para não dizer nome, eu cito 2. Não que não tenham outras, que não trabalhem correto. Mas 2 que eu conheço que trabalham correto é a Cooperativa dos Apicultores de Sorocaba e a Conap em Belo Horizonte. Que são cooperativas que trabalham para o cooperado. Brasília também não é forte? Essa aqui? Brasília já não é cooperativa, ela é associação. Lá é a APDF. Muito bom. Então tem que se ligar até onde você vai colar aí. Exatamente. Porque a associação, por exemplo, ela não pode ter comercialização. Tá. A associação ela é proibida de ter comércio. Entendi. Né? Entendi. Se você tem um grupo de pessoas que estão trabalhando juntas, ela tem que evoluir do modelo de associação para a cooperativa. A cooperativa é que pode atuar como empresa. Entendi, de compra e venda de produto. Né?
Okay. Então, esse momento do apicultor, ele realmente está ligado. O que a pandemia trouxe para ele? O que a pandemia está dizendo para ele nesse momento pós-pandemia? Não cabe caixoteiro. Não cabe fazer apicultura amadora. Não cabe cuidar da abelha mal. Não cabe colher seu mel de qualquer jeito, nem beneficiar teu mel de qualquer jeito. E nem produzir pouco. Tem que produzir muito e produzir bem. Produzir muito e produzir com qualidade. Então a pandemia ela também abriu as portas de um mercado inexplorado para apicultores profissionais. E esses, meu amigo, estão nadando de braçada, Tiago. Você falou uma coisa aí muito importante, produzir com qualidade. E qualidade hoje em dia, quando a gente chega num supermercado, numa lojinha, qualidade orgânico. E o mel orgânico? E o mel orgânico? Isso. Como é que ficou esse mel orgânico pós-pandemia, professor? O mel orgânico explodiu. Porque todos os entrepostos hoje buscaram o quê? Aqueles que não tinham apiários próprios produzindo mel orgânico se associaram a apicultores que estavam em áreas que daria condições de certificação, certificaram os apiários desses apicultores como orgânicos e, consequentemente, tiveram o mel desses apicultores dos entrepostos oferecendo como mel orgânico. Você pega o preço do mel orgânico hoje em qualquer supermercado, ele é o dobro do mel convencional. Agregou um valor imenso ao produto. O mel, em média, hoje no Brasil, considerando de ponta a ponta do país, não que em todas as regiões sejam assim, mas a média do mel hoje no país, o ticket médio é na casa de R$70 o quilo. O mel convencional. O orgânico está 120 a 140 o quilo, o ticket médio. E só por ser orgânico. Essa produção do mel orgânico é mais difícil, é mais cara? Ela é uma produção mais cara. No Brasil, ela não é uma produção difícil. Porque o que mais dificulta em outros países a produção do mel orgânico é você encontrar áreas onde você tem uma abelha resistente à patologia, resistente à doença. A nossa abelha africanizada do Brasil ela é resistente, né? E uma abelha que tem um comportamento seletivo e que tem um comportamento higiênico muito alto. A abelha nossa não sofre de doença. Então isso aí é o principal ganho que a gente tem. A gente é o único país do mundo em dimensões continentais que tem condição de produzir um mel orgânico legítimo. Todos os apiários do Brasil, a maioria deles produzem. É isso que eu ia falar. Não são necessariamente certificados, essa é a questão. O problema é a certificação. Porque você pega áreas, por exemplo, aqui no entorno de Goiânia. Nós temos aqui o apiário Meia Ponte. Está aqui a 3 km do Shopping Flamboyant, pô. Ué, professor, mas você tem mel dentro da cidade? Não, lá é fazenda. Lá é mato. É área rural. É área rural a 3 km do Shopping Flamboyant, que é o local urbano do estado de Goiás mais movimentado, pô. Que mais você tem ali acúmulo de gente. Nós estamos a 3 km dali. Um apiário que você tem ali uma área que dá quase 60% de pasto apícola, comporta perto de 120 colmeias, me dá condições ali de eu ter uma produção ali perto de 8 toneladas de mel, mas não dá condição de eu registrar como orgânico. Primeiro porque no raio de 1,5 km tem o rio Meia Ponte, que tem resíduo que desce de poluição. E tem também, nesse raio de 1,5 km, algumas comunidades que pegam área urbana, pedacinhos de área urbana. Ou seja, dentro do raio do mapeamento, o que impede de eu ter um registro orgânico do mel, do apiário, uma certificação orgânica, é o mapa. Agora, o mel produzido, a qualidade dele analítica, quando a gente joga para análise, é idêntica de um mel orgânico. É o mel puro. Não tem resíduo nenhum. Se jogar na é como se ele tivesse sido produzido lá no coração do Pantanal, no coração da Amazônia. Se pegar um mel com selo de orgânico e um mel... E analisar o mel que não tem certificação orgânica, os dois são iguais. Bate a mesma coisa, não igual, tem diferença. Idêntico. Pois é. Então por que a certificadora não certifica? São processos que a indústria apícola tem que avançar. Ela tem que avançar com as Nações Unidas, com Codex Alimentários, de não determinar apenas a questão do raio de 1,5 km, mas considerar o aspecto singular da abelha africanizada brasileira, que é uma abelha seletiva. Então a abelha não vai em resíduo, ela não vai em lixo, ela não vai em animal morto, ela não vai em água podre. Então ela só vai no que é limpo. Se ela vai no que é limpo, como é que ela vai produzir um produto com resíduo? Não vai ter resíduo. Então existe mel orgânico, mesmo em áreas onde, geograficamente falando, você tem fontes contaminantes. Por quê? Porque a abelha seleciona. Eu arrisco dizer que o mel Serra Goiás ele é orgânico. Sem dúvida. Sem certificado. Tem características nenhuma dúvida disso. Certeza. Ali é só querer. Só certificar. Só certificar. Só certificar. Registro sanitário, tranquilo. Com a mentoria, então, nossa. Pronto. E aí, falando exatamente disso, igual eu comentei, a gente tem aí a turma de apicultores profissionais, que para esses abriu um mercado inexplorado e ilimitado.
Essa é a E palavra aí, quando que a define gente pega ilimitado. os nossos alunos mentorados da mentoria da Escola de Apicultura, Thiago, é onde a gente encontra isso mais clarividente ainda para nós. São grandes projetos de alunos da Escola de Apicultura, do Brasil inteiro, projetos milionários. Não estou falando que são pessoas que têm milhões na conta bancária, não. É gente simples e humilde, igual todos nós. Projetos mas de estão empresas... construindo projetos de empresas milionárias que descobriram o grandioso mercado do mel de qualidade, da própolis de qualidade e do consumidor pós-pandemia, que é o produto de qualidade. Exatamente. Isso é grandioso. E falando dessa questão do produto orgânico, que o nosso mel ele tem características orgânicas, mesmo não tendo selo, isso com certeza é muito bem visto para o mercado lá fora. Sim. E esse mercado internacional, como é que ficou pós-pandemia? O mercado pós-pandemia ele continua comprando muito mel, ao contrário do que parte de atravessador fala no ouvido de apicultor para oferecer o mel, para oferecer pagamento de R$6, R$7 o quilo. O mercado lá fora continua comprando mel. Você pega aí projetos de apicultura que nem estão necessariamente ligados a entrepostos, estão ligados a startups e outras empresas que estão surgindo, que estão colocando produto hoje para exportação, vendendo tudo. Então o mercado continua comprando. O mercado americano depende do mel do Brasil. Você pega hoje, por exemplo, de todo o mel exportado, 15% vai para a China. Aí você pensa, mas a China é o maior produtor de mel do mundo? Verdade. A China produz perto de 600 mil toneladas de mel. O Brasil produz 10% que a China produz. É isso que eu ia falar, 10%. Aí você pensa, como que o Brasil está mandando mel para o maior produtor de mel do mundo? A China é um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões. Assustador. Só que 40% dessa população é classe média. E não é a classe média do Brasil. Que no Brasil eles mudaram o conceito de classe média. Quem tira um salário mínimo é classe média. Isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. O cara ganha salário mínimo é classe média. Tudo para quê? Para poder melhorar dados estatísticos junto à Organização das Nações Unidas. Terrível. Na China, não. Classe média na China é 3 mil dólares de salário por mês. 40% da população. Só que é 40% de 1 bilhão e 400 mil. Então dá quantos? Dá 56... Aqui é? 560 milhões de chineses. Nossa, é classe média. 5% da população chinesa é milionária. Tem mais de 1 milhão de dólares na conta bancária. Só que é 5% de 1 bilhão e 400 milhões. Então são 70 milhões de chineses que têm mais de 1 milhão de dólares na conta bancária. Essa população classe média e essa população classe alta chinesa não quer comer mel com resíduo. E mais esse ponto. Quer comer mel do Brasil. A China produz não sei quantos milhões de toneladas de mel aí, mas é um mel bem duvidoso. Muito duvidoso. Diferente o próprio chinês não das 60 toneladas do Brasil aqui. A China é o maior produtor de própolis do mundo. Própolis de Populus nigra, que é o pinheiro asiático. Uma própolis marrom. O maior produtor de própolis do mundo é a China. Mas a própolis praticamente hoje, 60% do que é exportado do Brasil, da própolis brasileira, vai toda para a China. Olha aí. Toda para a China. Por quê? Por quê? Porque não tem a atividade biológica que a nossa tem. Então, esse apicultor, se ele descobrir tudo isso, você é cachoteiro, amigão. Você ficou meio aí frustrado, ou meio aí ofendido, porque eu chamei você de cachoteiro? Não tô te ofendendo não, cara. Eu tô tentando te acordar, amigão. Para procurar conhecimento, procurar informação, né, Thiago? Existe uma oportunidade, e vamos falar de mercado internacional. Gente, o mercado consumidor lá fora, ele é louco no mel brasileiro. Ele é louco na própolis brasileira. Na cera. Então, se o apicultor acordar para o que é esse mercado, e a gente está vendo aí, professor, a gente compartilhou essa semana aquelas notícias das startups brasileiras, pós-pandemia, organizando grupos de produtores, montando APLs. Vendas internacionais. Vendendo muito para o estrangeiro. Vendendo pólen, vendendo mel para o estrangeiro. Pegando pólen do sul da Bahia, região ali de Itabuna, região ali de Ilhéus, região de Itacaré, que é a região maior produtora de pólen da América Latina, por sinal. Estão pegando ali já 1,5 tonelada de pólen. Pólen do coqueiro, 32% de proteína. E colocando em diversos países do mundo através dessa startup. Quase 600 apicultores organizados. Pegaram 600 cachoteiros. Vem cá, vamos deixar de ser cachoteiro? Vamos trabalhar profissional?
Fazer isso que virar negócio. Vamos fazer isso que virar negócio, transformou a vida deles. Transformou a vida deles. Quem tá aí escutando a gente, pensando assim, esse povo só fala, aceita o desafio. Aceita o desafio. Desafio, inclusive... Você não perde nada. Assim, você já tem pouco. E já vou aproveitar que o desafio já é para agora. Porque nós vamos fazer agora, gente, dos dias 20, 21 e 22 de novembro, nós vamos fazer o nosso último treinamento gratuito do ano. Verdade. Não é, Tiagão? Verdade. É o treinamento Faturando com Mel. É o desafio Faturando com Mel. É uma jornada, jornada Faturando com Mel. Você não pode perder. O Tiagão vai deixar aqui o link aqui pra gente no descritivo, para você inscrever já. E aí você vai ver o que é a oportunidade da apicultura. Eu vou mostrar isso lá ainda nesse treinamento, só que a gente vai muito além, né, Thiago? Mostrando números mesmo. Mostrando como que o mundo vê a nossa abelha, como que vê o nosso mel, as oportunidades. Como você vai montar teu apiário, capturar teus enxames, não pode perder. E a gente ainda vai ter uma outra oferta lá, né, Thiago? Tem, porque nós estamos na Black, pô. Nós estamos na Black, caramba. Chegou, também nós estamos na Black. Todo mundo tá achando que a gente esqueceu do povo, né, Jane? Segura o cartãozinho. Segura o cartãozinho. Vai ter surpresa. Segura o cartãozinho que vai ter surpresa. Fala nada não pode. Tô doido pra falar, Thiago. Não, segura. Você vai ficar aí com a sua cabeça aí pensante até pelo menos dia 22. É isso aí, né, Thiago? Ficou ofendido, é cachoteiro, fica com raiva mesmo. Fica com raiva e vem. Eu quero ser com raiva. Eu quero ser com raiva. Com raiva mesmo. Pode vir. E lembrando, então, para você que tá no YouTube, o link para inscrição vai estar no descritivo aqui desse podcast. E para quem tá no Spotify, vai no nosso Instagram. Isso. Lá no link, na nossa bio, tem um linkzinho que você faz a sua inscrição. Lá no Instagram da Escola de Apicultura. E clica lá, já aproveita e indica também nosso Instagram, que tá bombando, tá pertinho de virar 200 mil, gente. Olha só, hein? Estamos pertinho de virar 200. Nós estamos comemorando 100 mil outro dia. Isso aí é que a gente tem que agradecer aqui, né, Thiago? É vocês que estão aí, gente, nos assistindo. Tudo forte aí, professor. Movimentar a apicultura, movimentar o consumo dos produtos das abelhas. A turma tá acordando. Mas deixa eu trazer um outro ponto também, professor, que o apicultor, eu penso que esse apicultor, ele mudou muito nesse aspecto também, no pós-pandemia, ou se não mudou, ele vai ter que mudar. Que é a questão de estratégia de venda e marketing. Isso é o principal, né, Thiago? Porque o consumidor mudou. O consumidor mudou de uma forma diferente. Exatamente. E aí, o apicultor mudou também? Ele já sabe vender? Exatamente. O apicultor sabe vender mel. O apicultor sabe explicar o que é mel. Se a gente pegar o time dos apicultores que estão profissionalizando, esses já estão buscando. E estão desenvolvendo seus sistemas para poder apresentar, para poder divulgar. Embalagem, rotulagem, marketing, o estudo, as informações éticas e legais que podem ser apresentadas sobre o mel, sem ferir nenhum tipo de artigo da própria Anvisa. Mas é importante que esses apicultores profissionais eles já estão buscando isso e estão encontrando já resultado. Ou seja, é um primeiro grupo, um grupo mais denso, maior mesmo, né? Que sempre você falava ali de 30, 40, 50 profissionais. Agora não, agora nós estamos falando aí de números aí perto aí de 10, 12, 15 mil profissionais mesmo apícolas. E esses estão mudando. Só que é um primeiro grupo maior que está começando a constituir os primeiros resultados desse marketing bem feito, dessa apresentação bem feita, dessa forma de vender online, que é totalmente diferente, inédita no mundo inteiro. Né? Não foi algo só do Brasil, é do mundo inteiro. E que realmente os novos apicultores, a turma que está chegando, a turma da cachotaria, não é invariável. Ou ele vai sair, ou ele vai aderir. Ele não tem escolha. Ou ele vai sair da cadeia, e a pandemia vai jogar ele para fora, a pós-pandemia vai tirar ele da cadeia, ou ele adere. Inclusive, e ele aderindo, meu amigo, é sucesso. Isso aí é uma coisa certa. Inclusive, a gente já fez podcast aqui falando sobre venda na internet, né? Sim. Então, as melhores ferramentas para você vender na internet. Rapaz, faz uma busca aí que você vai achar esse episódio também. E no dia 16, nós vamos ter um podcast diferenciado, você tá sabendo, né? Tô sabendo. Nós vamos ter aqui um podcast com o Michael Gabri. Michael Gabri foi o que gravou o nosso curso Como Vender o Mel pelo WhatsApp para a Escola de Apicultura. Sucesso. Cara é fera, sabe muito. E ele tem hoje esse treinamento dele, ele vai estar nesse podcast com a gente para poder apresentar segredos importantíssimos de como você vai vender teu mel pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Vai ser um bate-papo, hein, Thiago? Vai ser bacana, hein? Vai ser um trem bacana, hein? Segredo, hein? E ele vai trazer, e o cara é bom. Então, professor, é importante a gente frisar esse ponto de como o apicultor ele tem que ter essa noção da importância, além de produzir com quantidade, além de produzir com qualidade, ele saber vender. Sim. E saber fazer o marketing correto, né? Exatamente. Então, porque são as estratégias, né, Thiago?
Qualquer empresa que você faça, você não vai simplesmente abrir a empresa e esperar o consumidor chegar. Se você realmente não apresentar o teu produto, não apresentar a tua empresa, não apresentar o que você trabalha, a qualidade do que você trabalha, você está fora. A partir do momento em que você coloca... O vender tem método. Tem. Não é achômetro. Quem acha que o ato de vender é achômetro, está ferrado. Também vai ser expurgado pela pandemia também. A partir do momento que a gente colocou lá no início que a apicultura ela deixou de ser uma atividade rural, uma atividade familiar e passou a ser um negócio, então a partir daí você tem que ter estratégia de negócio. De negócio. Estratégia de negócio, administração de negócios, números na mão, previsibilidade de futuro, previsibilidade de investimento no seu negócio, tem que ter tudo. Planejamento, tudo. Eu fico ouvindo a gente falar, assim, eu escuto os podcasts também, aí eu fico me colocando no lugar de quem está ouvindo. Nossa senhora, esse negócio está ficando difícil demais, Mas, gente, é uma sequência de ações que se você estudar e se dedicar, você nem percebe o que está fazendo. É natural. É natural. Parece que é muita coisa e muita coisa. Mas o que cada um tem que entender é o seguinte, que é trabalho. É trabalho. Mas não necessariamente é um fardo. Mas é possível. O que cada um tem que imaginar, quando vê a gente abordando esse tanto de aspectos, pensa assim, nossa, são muitos pontos que a gente tem que tratar, é uma coisa difícil, complicada. Não é. Não é um fardo, não é pesado. Exatamente. Não é desgastante, né? Mas é trabalho. Inclusive, e quando você faz com amor, você faz gostando daquilo que você está fazendo, quando você faz uma atividade que você sabe que ela está intervindo positivamente para o seu planeta, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta, para a maneira como a pessoa vai consumir os produtos dali em diante, que você está interferindo positivamente na vida da sociedade, aquilo passa a ser para você o quê? Prazer. Um prazer, passa a ser uma terapia. Meu amigo, trabalhar com apicultura, uma ida no apiário. Nossa. Meu irmão, eu te falo o seguinte, rapaz. Equivale a 10 sessões, não é nem com psicólogo, não, é com psiquiatra. Eu concordo. Pode ir para o apiário que equivale a 10 sessões com psiquiatra. Concordo. É só estar no meio das abelhas. Eu não só concordo, a gente tem relato disso, né? Então é fantástico. Então, quando você se encontra nisso, você vê que todas aquelas etapas que você está cumprindo, elas são etapas do seu trabalho. Como a abelha também tem etapas a cumprir. Que geram resultados. Que gera resultados. Que gera resultados. Isso é grandioso. Fantástico, é por aí. Gente, muito bom. Isso é após pandemia. Pandemia doido, que tá rendendo, hein? Eu tava doido pra fazer esse episódio, professor. Já passou a pandemia, eu queria trazer pro pessoal entender o que virou a apicultura depois da pandemia. Mas veio num bom momento, né? Porque a gente até 2022 ainda, não sei se você lembra, que nós tivemos no nosso congresso em 2022. O risco lá. Né? E nós tivemos, inclusive, alguns aqui no congresso chegou a pegar Covid, você lembra? Né? Inclusive o Armindo Pai, né? Verdade. Nós tivemos uns 15 que pegou Covid naquele congresso. Ninguém morreu, graças a Deus. Todo mundo é apicultor, professor. Todo mundo é apicultor, todo mundo tomador de própolis. Não, a gente distribuiu própolis lá. Já no congresso do ano passado, já não teve mais pandemia. Esse ano, né? No ano passado não foi desse ano. Do ano passado é que teve. Desse ano já não teve ninguém pegando Covid, porque já não teve mais. É o pós-pandemia. Então o episódio veio na hora 2022 ainda foi pandemia. Verdade. 2023 é o pós-pandemia. 24 ainda é pós-pandemia. Né? É isso aí, professor. E tamo junto. Valeu? Valeu demais. Bom demais? Valeu, Jante. Valeu, Tiagão. Valeu, professor. Tamo junto. Vamos nos falando. Tchau. Até mais. Beijo no coração. Tchau, tchau.